Olá, eu sou o professor Rony Santiago e na nossa aula de hoje o nosso tema vai ser sobre soldagem. O foco e o conteúdo da nossa apresentação de hoje vai ser o processo de soldagem TIG. Mas antes eu vou dar uma informação muito breve. Hoje estima-se que esteja sendo utilizado mais de 70 processos de soldagem a nível mundial, sendo esse um número dinâmico. O que isso significa? Significa que outros inúmeros processos de soldagem estão em desenvolvimento a nível de pesquisa. Está sendo projetado para breve novas alterações no mercado de soldagem. E o que vem ser a soldagem? Lembrando que soldagem é diferente de solda. Então vamos lá para o que é soldagem. Soldagem é a operação que visa obter a união de duas ou mais peças, assegurando na junta a continuidade das propriedades químicas, físicas necessárias ao seu desempenho. E o que é a solda? A solda é a junta resultante da operação de soldagem. Aqui eu fiz um breve resumo do que é a soldagem. A soldagem é a união de materiais, é exclusivo dos metais, utiliza-se do calor e tem a continuidade de propriedades físicas, químicas e metalúrgicas. Quais são as vantagens do processo de soldagem? São as juntas de integridade e eficiência elevada, grande variedade de processos, aplicável a diversos materiais, a operação pode ser manual ou automática, pode ser altamente portátil, as juntas podem ser isentas de vazamento, o custo em geral é razoável e a junta não apresenta problemas de perda de aperto. Bom, e nós sabemos que todos os processos que têm as suas vantagens também comportam as suas desvantagens. E quais são as desvantagens nos processos de soldagem? Elas não podem ser desmontadas, ou seja, toda peça ou peças que sofreram processo de soldagem, seja qual for, não pode ser desmontada. Para ser desmontada, precisa sofrer um corte. Pode afetar a microestrutura e propriedade das partes, pode causar distorções e tensões residuais, requer considerável habilidade do operador, pode exigir operações auxiliares de elevado custo e duração, que são os tratamentos térmicos, alívio de tensões e etc. A estrutura é monolítica. O que vem ser monolítico? Monolítico é que comporta como se um conjunto rígido, ou seja, um único só conjunto. Aqui nós temos demonstrado um gráfico de pizza, uma figura, que mostra os processos de soldagem em todo o mundo, quais são os mais utilizados. Com 42%, nós temos o eletrodo revestido. O processo MIG-MAG fica com 34%. O processo TIG, que é o que nós estamos falando agora, fica com 13% dessa fatia. Com 9% vem o arco submerso e com 2% os outros processos de soldagem. E quais são esses outros processos de soldagem? É o soldagem por plasma, soldagem por laser, soldagem por feixe de elétrons, soldagem por resistência elétrica, que é o solda ponto, e a soldagem por atrito. Qual é a definição do processo de soldagem TIG? TIG significa tungstênio inerte gás, ou seja, é a soldagem a ar com eletrodo de tungstênio e proteção gasosa. É o processo de soldagem executado pela fusão provocada por um arco elétrico entre um eletrodo de tungstênio. Esse eletrodo ele não é consumível e a peça. A proteção da poça de fusão é realizada por um gás ou a mistura de gases inertes. Ela pode ser com metal de adição e, quando usado, é feito diretamente na poça de fusão. Aqui nós temos uma figura como se comporta o processo de soldagem TIG. Aqui nós temos o eletrodo de tungstênio, a pistola, a atmosfera de proteção, a poça gasosa, o metal de base, o metal de solidificação, o metal de adição, que é a vareta, e o sentido da soldagem. Aqui nós temos uma outra figura do mesmo processo de soldagem TIG. O gás de proteção, o metal de base, a poça de fusão, o metal de adição, o sentido da solda e a tocha.
Quais são as características do processo de soldagem TIG? Ela é excelente no controle da energia transferida para a peça, devido ao controle independente da fonte de calor e da adição do metal de enchimento. O processo é aplicável para a maioria dos metais e suas ligas, particularmente adequada na solda de chapas finas e de metais de difícil soldabilidade. E o que vem ser a soldabilidade? Nós já vimos isso em aulas anteriores, mas eu vou falar um pouco novamente. Soldabilidade é a facilidade que os metais e outros materiais têm de se unirem, por meio da soldagem, e formarem uma série contínua e sólida, sem alterar as propriedades mecânicas dos materiais originais. Ela também tem grande visibilidade para o soldador. O arco é bastante estável, tem boa aparência, exigindo pouca ou nenhuma limpeza do cordão. O custo dos equipamentos é um pouco mais elevado, a produtividade é menor em relação ao processo com o eletrodo revestido. Aqui nós temos um processo de soldagem TIG mostrando a tocha e algumas partes dos seus componentes. A pinça, o difusor de gás, o bocal cerâmico, o eletrodo de tungstênio, a vareta do material sendo adicionado, o sentido da solda, o cordão de solda, o gás de proteção, o chanfro, a posta de soldagem ou posta de fusão, o arco elétrico, o gás de proteção, o gatilho e a energia que está sendo transferida. E quais são os equipamentos utilizados no processo de soldagem TIG? Os equipamentos básicos consistem em fonte de energia elétrica, dispositivo para abertura do arco, fonte de gás protetor, tocha de soldagem, cabos e mangueiras. Aqui nós temos duas figuras que mostram a nossa fonte de energia e embaixo todo o equipamento para soldagem pelo processo TIG. Mas nós não podemos falar de equipamentos básicos para soldagem TIG sem falar nos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Aqui está demonstrado os EPIs básicos para um soldador fazer a sua atividade com segurança e com produtividade. Como eu disse anteriormente, o nosso processo de soldagem TIG e todos os outros processos de soldagem exigem alguns equipamentos básicos para nós fazermos essa soldagem. E esse primeiro é a fonte. Fonte do tipo de corrente constante, podendo ser contínua, alternada ou pulsada. Elas podem ser convencionais ou eletrônicas, que é uma tendência atual. Fornecem uma corrente mínima, que é em torno de 5 até 10 amperes, e corrente máxima na faixa que vai de 200 a 500 amperes. Elas podem ser equipadas com dispositivos para abertura do arco, temporizadores e válvulas para controle de fluxo de gás, dentre outros acessórios. A corrente alternada é utilizada para a soldagem de metais não ferrosos, sobretudo o alumínio e o magnésio. Já a corrente contínua tem a polaridade direta, ou seja, negativa, ou reversa, positiva, utilizada para soldar aço, aço inoxidável, o níquel, o cromo e o molibdênio. Aqui nós temos ilustrado duas fontes de energia, ou a máquina de solda. Nós vamos falar agora sobre a tocha de soldagem, um outro equipamento utilizado na soldagem TIG. Qual é a função da tocha de soldagem? A função é de suportar o eletrodo de tungstênio e fornecer o gás de proteção de forma apropriada. Elas podem ser refrigeradas pelo próprio gás ou por água, se ela passar da amperagem de 150 a 500 amperes. Possuem internamente uma pinça para suporte do eletrodo e bocais para direcionamento do fluxo de gás. Aqui, como eu disse no slide anterior, é uma tocha e ela é em detalhes da tocha. Ela é em partes, desmembrada, para vocês terem uma ideia de todos os componentes de uma tocha de soldagem TIG. Nós vamos falar agora sobre os eletrodos de tungstênio. Para cada tipo de soldagem e uma finalidade, os eletrodos em suas extremidades possuem uma coloração. Vamos falar sobre o eletrodo de ponta verde, que é um eletrodo considerado puro. É considerado o eletrodo comum e também o mais barato dentre eles.
contém 99,5% de tungstênio. Quando ele é todo utilizado, ele forma uma pequena bola. É indicado para soldagem de alumínio e magnésio. É excelente na estabilidade do arco com TIG com corrente alternada. E não deve ser utilizado com a TIG em corrente contínua. Agora, vamos falar sobre o eletrodo de tungstênio de ponta vermelha. Ele tem entre 1,7% e 2,2% de tório. É mais utilizado e preferido por causa da excelente vida útil e facilidade de uso, ou seja, a abertura do arco e a alta amperagem. Opera muito abaixo da temperatura de fusão, tem baixo desgaste e baixo risco de contaminação. É ideal para soldagem de aço carbono, aço inoxidável, níquel e titânio. Vamos falar agora um pouco sobre os eletrodos de tungstênio de ponta cinza. Ele possui entre 1,80% e 2,20% de cério. Melhor para TIG com corrente contínua. Possui baixa amperagem para TIG com corrente alternada. Fácil abertura de arco, indicado para solda de tubos, pequenas peças e chapas finas, de aço carbono, aço inoxidável, titânio. Não é indicado para altas amperagens. Nós vamos falar agora resumidamente sobre outros tipos de eletrodos de tungstênio. O de ponta dourada ou azul, ou lantânio. É versátil para TIG em corrente alternada e corrente contínua. É excelente para aço inoxidável e com fonte pulsada. Já o de ponta marrom e branca, que é de zircônio, é somente indicado para soldagem TIG com corrente alternada, usada para ferro, aço e aço inoxidável. Já os sinterizadas, que é de tungstênio puro ou com adição de óxido de cério, lantânio, tório ou zircônio. Já o de tungstênio puro, geralmente utilizado com corrente alternada em aplicações mais simples. Os de adições de óxido melhoram a estabilidade de arco e durabilidade. Nós vamos falar agora sobre os equipamentos auxiliares, que são os cabos e mangueiras. São usados para conduzir a corrente de soldagem. O diâmetro deve ser compatível com a corrente de soldagem, ou seja, para cada amperagem, respeitar o seu diâmetro de cabo e mangueira. As mangueiras são usadas para conduzir o gás ou a mistura e, quando for o caso, a água para a refrigeração da tocha. Vamos falar agora sobre a abertura do arco. O arco pode ser piloto, que é pouco utilizado, o ignitor de alta frequência, o corrente contínua desliga após o início do arco, o corrente alternada em fonte convencional ele mantém-se ligado durante toda a operação, todo o processo de soldagem. Já o de corrente alternada em fonte eletrônica geralmente não necessita que o dispositivo permaneça ligado após a abertura do arco. O controle de corrente inicial são por fontes eletrônicas. Agora nós vamos falar sobre outros dispositivos utilizados. São os posicionadores, que são usados em geral para permitir a soldagem sempre na posição plana. Os dispositivos de deslocamento provocam o deslocamento relativo entre a tocha e a peça. Nós já vimos anteriormente o que é a tocha e o que é uma peça de soldagem. Os alimentadores de arame são usados para mecanizar a alimentação do metal de adição. E os temporizadores permite controlar o início e o final da operação de soldagem dos diversos dispositivos auxiliares. Eles controlam também o fluxo de gás e a sincronização de todo o sistema. Nós vamos falar agora sobre os gases de proteção. É uma parte muito importante do processo de soldagem TIG. Os gases de proteção consistem de um cilindro ou cilindro de gases inerte e reguladores de pressão e de vazão de gases. Podem haver misturadores, economizadores e válvulas elétricas, são as nossas solenoides. O grau de pureza e teor de umidade deve ser muito bem controlado nesses gases. Eles são inertes, podendo ser o argônio e o hélio, ou a mistura desses gases. Lembrando que o hélio e o argônio são os gases mais utilizados no processo de soldagem TIG. O argônio tem melhor estabilidade do arco, menor consumo,
menor extensão de arco, maior facilidade de abertura, menor custo, melhor efeito de limpeza do óxido em corrente alternada. O hélio tem maior penetração, possibilidade de maior velocidade de soldagem. Já as misturas ficam com 80% o argônio e 20% o hélio, que reúne as melhores características para o processo de soldagem TIG. Selecionado em função do tipo de metal de base, posição de soldagem e espessura de peças a se unirem. A especificação fica através da AWS A5.32. O que é a AWS? É a norma americana, que é a American Weight Society. Vamos falar agora sobre os consumíveis. Os gases de proteção, que nós já falamos no slide anterior, que são o hélio e o argônio. Já falamos também da vareta. E vamos falar no próximo slide, que são os arames de metal de adição. O metal de adição, ele pode ser na forma de varetas, que são as formas manuais, ou fios enrolados em bobina, que é a forma mecanizada. O diâmetro varia entre meio milímetro e 5 milímetros. A sua composição, com limites de tolerância bem inferiores ao do metal de base, do mesmo tipo. E, consequentemente, também os custos são bem mais elevados. Eles são classificados de acordo com a composição química e propriedades mecânicas do metal depositado. Bom, chegamos ao final dessa nossa aula. Espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas, estou à disposição para esclarecê-las. Muito obrigado e até a próxima aula.